Olá a todos, meu nome é Vladimir Lima, eu sou médico oncologista do AC Camargo Cancer Center e presidente do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. Estamos aqui na cobertura da ASCO 2025 e a gente está trazendo alguns trabalhos selecionados da primeira mini sessão oral de tumores torácicos. Comigo aqui eu tenho a doutora Ana Gelati, que é oncologista clínica da Oncoclínicas Porto Alegre e da PUCamp, a doutora Raquel Pio, que é oncologista clínica da Oncoclínicas Brasília, e a doutora Tessia Reis, que é oncologista clínica da Rede Dor Salvador. Dando início, eu queria convidar, Ana, para que você trouxesse para a gente os resultados de um dos estudos que foi apresentado, que foi o Too Small, né? Okay. Excelente, Vlad. Foi um estudo bem interessante. O Too Small foi um estudo de fase 2 em câncer de pulmão de pequenas células, um estudo que avaliou a tesolizumab mais lurbenectidina em segunda linha para pacientes que tinham falhado a quimioterapia associada ou não à imunoterapia. A gente viu que aqueles pacientes que receberam apenas quimioterapia tiveram uma taxa de resposta de 44%, comparado com em torno de 30%, 35% aqueles que já tinham recebido imunoterapia, e também sobrevida livre de progressão muito semelhante para aqueles que receberam imuno ou não, em torno de 4,5 meses, sobrevida global de 11 meses para quem não tinha recebido imunoterapia, e em torno de 9 meses para quem já havia recebido imunoterapia prévia. Em torno de 91% de eventos adversos, com 7 mortes nesse estudo. Mas ainda resultados bem interessantes nesse subgrupo e resultados que aconteceram independente da exposição prévia à imunoterapia. Então a gente aguarda aí também dados mais de fase 3. É legal a gente ter novas estratégias surgindo para pequenas células até que enfim, né? Aproveitando que a gente está falando de pequenas células, Raquel, queria que você comentasse um pouquinho de algumas análises que foram feitas no estudo Adriatic, para tentar identificar subgrupos com evolução diferente. Você poderia comentar? Então, Vlad, muito interessante os dados que eles trouxeram para a gente agora. Eles fizeram uma análise pós-hoc do estudo Adriatic, e eles viram, então, de alguma forma, uma análise, aqueles pacientes que tiveram progressão mais precoce, um PFS menor do que 6 meses, e aqueles que tiveram uma progressão mais tardia, um PFS acima de 12 meses, né? E eles fizeram uma análise tentando avaliar dados clínicos, perfil de progressão, padrão de progressão e também análise molecular. O que eles viram, então, que foi muito interessante? Em relação ao padrão de progressão, aqueles pacientes com uma progressão mais precoce, menor do que 6 meses, foi indiferente, extratorácico versus intratorácico, mas aqueles pacientes com padrão de progressão mais tardio, exatamente, eles tiveram um padrão de progressão mais intratorácico, tá? Além disso, análises moleculares mostram que o microambiente tumoral favorece mesmo realmente o perfil da imunoterapia. Então, esses pacientes tiveram análise de PDL1, análise de CD8, que favoreceram também esse perfil de pacientes com uma progressão mais tardia. Esse dado do perfil é bastante interessante, vai meio na linha do que a gente já espera, né? Quem tem um sistema imunológico mais ativado parece que controla a doença melhor. Por mais tempo, né? Mudando um pouquinho, Tessia, eu queria que você falasse um pouquinho de uns dados interessantes, uma atualização, na verdade, do estudo ALNEL, né, que foi apresentado também nessa sessão. Trazendo o alectinib, né, num cenário neoadjuvante e adjuvante. Então, eles pegaram pacientes, reforçando também a importância da equipe multidisciplinar. Os pacientes incluídos eram pacientes com câncer de pulmão não pequena célula, estadiamento 3, né, localmente avançados, que haviam sido discutidos em tumor board, né, a gente precisa reforçar sempre a reunião multidisciplinar, e definido que eram pacientes ressecáveis, tá? Então, de novo, a gente não trazer ali a questão da conversão, eram pacientes ressecáveis, e então, incluído esses pacientes ALK, né, positivo, eles receberam alectinib por 2 ciclos, e então foram submetidos à cirurgia, e posteriormente à adjuvância por 24 ciclos. Tá? E aí tem um dado muito interessante, que é o endpoint primário, que foi resposta patológica maior, 42% de resposta patológica maior, uma taxa de resposta objetiva também bem interessante, de 67%, então a gente fica animado aí com esses dados, trazendo a terapia-alvo aí também para um cenário da doença perioperatória, né, uma doença ainda ressecável com a chance aí de cura, né?
Um dado que chamou bastante atenção também foi a taxa de resposta patológica, foi 12%, né? Quando a gente compara com o osimertinib, que fica em torno de 0,5%, e tem um segundo estudo chamado LOREN, que usou lorlatinib, que eles tiveram taxa de resposta patológica de 23%. Então, talvez a inibição de ALK seja um pouquinho mais diferente do que outros ALKs, né? Eu queria trazer para vocês, na verdade, o resultado do estudo INTRAST. O estudo INTRAST é um estudo parecido com o Pacific Brasil, né, que o William apresentou para a gente. Uma diferença é que eles não fazem a imunoterapia durante a fase de radioterapia. Então, um randomizado de fase 2 que comparou fazer uma indução com quimio-imuno ou indução com quimio apenas, precedendo a quimio-radioterapia para doença localmente avançada, considerada irressecável, e BUC, eles usaram como critério de BUC um T maior que 5 ou um N maior que 2, mediastinal. Eu acho essa descrição um pouco liberal demais, mas ok. E todos os pacientes depois recebiam imunoterapia com toripalimab, que foi a droga que foi de escolha no estudo. Foram 50 pacientes incluídos, e o que eles viram foi uma redução do risco de progressão com a estratégia de indução com quimio-imunoterapia, com 86% dos pacientes livres de progressão em um ano, no braço experimental contra 55%, uma hazard de 0,26%, com uma taxa de resposta também significativamente maior, 78% contra 40%, mas houve um aumento da toxicidade pulmonar, como a gente esperaria, né? Teve 11% de toxicidade pneumonite grau 3 no braço experimental, com imunoterapia, versus 4% no braço controle, e algo que a gente viu no Pacific Brasil também, e no Apollo, que é um outro estudo do grupo espanhol. Mas é uma estratégia, acho que legal, para aqueles pacientes para você otimizar, digamos assim, o tratamento daqueles pacientes que não são candidatos à cirurgia, mas que toleram um tratamento mais intensificado. Obrigado, Ângela. Obrigado, Ana. Obrigado, Raquel. Obrigado, Tessia. Obrigado a todos vocês, e aguardamos vocês nas próximas apresentações aqui de câncer de pulmão e tumores torácicos. Até mais.